Uma pergunta que me fazem com bastante frequência é se já está tarde demais para comprar Bitcoin. Será que a gente já perdeu o bonde do Bitcoin? Já respondendo essa pergunta, eu diria que não. Lembrando que isso não é uma dica de investimentos ou algo do tipo, é a minha opinião pessoal sobre o assunto e eu vou explicar o motivo agora. Então, o Bitcoin, na minha visão, é o melhor dinheiro já criado. Ele é escasso, existe um limite de 21 milhões de unidades que podem ser emitidos, ele é descentralizado, ele é praticamente imparável. Várias tentativas de banir o Bitcoin já foram feitas, banir mineração, inclusive na China, e mesmo num país onde o controle é muito rígido, isso não funcionou. Então é praticamente impossível de parar o Bitcoin. Existe toda uma teoria de jogos por trás do Bitcoin, que mostra que se um país proibir, outros países vão atrair esse capital, vão atrair esses investimentos. Então, parar uma tecnologia é muito difícil. Seria como um país tentasse parar a internet e todo o dinheiro, toda a tecnologia, todo o avanço iria fluir para outros países naturalmente. Então é algo que não pode ser parado. E nas palavras de Hayek, um economista austríaco que ganhou inclusive o prêmio Nobel, ele falava que resolveremos o problema do dinheiro apenas quando criarmos algo com uma tecnologia que não pode ser parada. Algo assim, pesquisem a frase dele literalmente depois, e vale muito a pena ver aí a quantidade de pessoas renomadas aí da economia, do mundo dos negócios, que já previu a possibilidade de uma tecnologia de um dinheiro inconfiscável e descentralizado, e hoje em dia a gente tem esse dinheiro que é o Bitcoin. Então, Hayek já falou sobre isso, se eu não me engano, Milton Friedman também falou sobre isso, e até Henry Ford falou sobre esse dinheiro digital, descentralizado, enfim. Cada um utilizou uma referência diferente, mas eles viam que quando a gente tivesse um dinheiro estável, descentralizado e com um limite aí, que não fosse impresso como moeda fiduciária que a gente tem hoje, dólar e real, a gente teria certamente algo muito inovador. E falando um pouco sobre as moedas fiduciárias, então, o que são moedas fiduciárias? É o papelzinho colorido que a gente usa hoje, então aqui no Brasil a gente usa reais, nos Estados Unidos a moeda fiduciária mais forte, digamos assim, é o dólar, mas todas elas têm o mesmo problema hoje, que é uma reserva que vai aumentando cada vez mais. Não existe nenhum ativo que impeça o crescimento dessa moeda. Então, até 1971, com o final de acordo de Bretton Woods, o dólar era pareado com ouro. Então, existia uma certa dificuldade em aumentar a quantidade de dólares, porque ele apresentava uma relação em relação ao ouro e ficava claro, né, que o dólar estava sendo desvalorizado. Hoje em dia não tem mais esse lastro e os bancos centrais aí permitem a impressão desenfreada de dinheiro. O real, ele desvalorizou muito mais rápido, a gente já perdeu mais de 80% do poder de compra do real desde a criação, desde 1994. E o dólar, ele se desvaloriza um pouco mais devagar, mas a gente já perdeu mais de 80% do valor do poder de compra do dólar. Então é uma questão de tempo até as moedas fiduciárias colapsarem e não me parece ter nada melhor do que o Bitcoin para substituir esse sistema financeiro. Muitas pessoas falam sobre o ouro. O ouro é muito interessante, então na escola austríaca de economia o tema ouro é bastante levantado porque foi de fato utilizado como uma forma de reserva de valor ao longo da história da humanidade, então muitos milênios. O track record do ouro de fato ganha do Bitcoin, mas um dos principais problemas do ouro é a dificuldade de movimentar e a dificuldade de armazenar. Então, ocasionou que bancos centrais e instituições acabavam armazenando esse ouro e surgiu aí o sistema fiduciário em decorrência disso. Então, essas moedas eram guardadas por instituições centralizadas que emitiam títulos que permitiam o resgate daquele ouro. Com o tempo, a quantidade de títulos foi aumentando em relação ao ouro disponível, né, armazenado nesses bancos, nessas instituições, até o momento que a gente tem hoje, onde os Estados Unidos, basicamente desde 1971, deu esse, entre aspas, calote global, disse que não havia mais conversibilidade do dólar em ouro e ficou por isso mesmo.
Então, o ouro teve esse problema no passado e continua tendo esse problema da custódia e da facilidade de transferir valores. Com Bitcoin, com uma chave, com uma senha, a gente pode transferir milhões na nossa cabeça. E a gente já viu isso sendo colocado em prática quando a Rússia e a Ucrânia entraram em guerra. A movimentação do Bitcoin cresceu muito nesses países. Então, enquanto agências estavam fechadas, o caos estava acontecendo na rua, o pessoal poderia utilizar o Bitcoin para salvar aí um pouco do seu patrimônio. Então, aparentemente, o Bitcoin é a solução definitiva. Pelo efeito de rede que a gente tem no Bitcoin hoje, é muito difícil ter um competidor. O Bitcoin foi criado em um cenário muito específico e hoje a gente tem a maior força computacional que está no Bitcoin, o maior efeito de rede que a gente vê em redes sociais também a gente tem no Bitcoin. Então, por exemplo, porque você usa o WhatsApp e não qualquer outro aplicativo de mensagem que ninguém conhece, porque todo mundo está ali. Então, quanto mais pessoas utilizam, mais segura fica a rede, maior a força computacional e maior a propensão dessa moeda de continuar se tornando a melhor de todas. Então, eu acredito que não é tarde para comprar Bitcoin, inclusive é muito cedo. Se a gente analisar a adoção do Bitcoin em comparação com a internet, a gente ainda está muito no início, ainda tem um potencial gigante. Na minha perspectiva pessoal, de o Bitcoin desbancar aí todas as outras moedas e se tornar o padrão de reserva global. Veremos nos próximos anos se isso faz sentido ou não. Coloquem nos comentários a opinião de vocês. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.